Toda cultura tem regras invisíveis. Algumas são simples, como não apontar para os outros ou não colocar os cotovelos na mesa. Outras, porém, existem para manter certas coisas afastadas, para criar uma barreira entre o nosso mundo e o outro. Essa história que eu vou contar hoje não é sobre um lugar específico, nem sobre um objeto amaldiçoado. É sobre um nome que não deve ser dito. Registros antigos, fragmentos de textos esquecidos e lendas sussurradas em voz baixa descrevem uma presença que não precisa de forma física para existir. Ela não precisa de garras, dentes ou olhos brilhando no escuro. Ela não ataca, ela não persegue. Ela espera. Seu método é terrivelmente simples e eficaz. Ela se apresenta como alguém que você conhece, um amigo, um parente, alguém em quem você confia. A voz é perfeita, as memórias são compartilhadas, a conexão é real, o engano é absoluto. O primeiro relato moderno que conseguimos rastrear vem de uma pessoa comum, em uma noite absolutamente comum. Imagine a cena. Você está em casa, talvez assistindo a algo na TV, talvez lendo um livro, de repente o telefone toca, você olha para a tela e o nome que aparece é familiar, é alguém de quem você gosta. Você atende, sorri, a conversa flui normalmente sobre o dia, sobre planos para o futuro, risadas, tudo perfeitamente normal, até o final. Antes de desligar, a voz do outro lado da linha, aquela voz tão conhecida, diz um nome estranho, solta no ar, como se fosse um comentário, sem a menor importância, quase um pensamento em voz alta, e então desliga. A pessoa do nosso relato, intrigada, mas sem dar muita importância, não repetiu o nome, não escreveu em lugar nenhum, não comentou sobre isso com ninguém. Foi apenas uma palavra estranha no final de uma ligação normal. Mas o problema é que, uma vez ouvido, o nome não vai embora. Mesmo sem querer, o nome começou a surgir na mente dela, especialmente quando estava sozinha. Não era uma voz externa, não era um sussurro no ouvido, era pior, era um pensamento, o próprio pensamento dela, formando aquela palavra repetidamente, sem controle, como uma música que não sai da cabeça. Foi então que os vultos começaram, no início eram quase imperceptíveis, coisas que você ignora e atribui ao cansaço. Um movimento rápido no canto do olho, uma sombra que parece se deslocar quando você vira a cabeça. Não eram claros, não tinham uma forma definida, apenas movimentos rápidos, sempre no limite da visão periférica. Você olha diretamente e não há nada lá, mas assim que relaxa, assim que desvia o olhar, a sensação de movimento retorna, a sensação de que você não está mais sozinho, mesmo no silêncio do seu próprio quarto. A sensação de que algo está sempre observando, esperando, incomodada com a persistência daquela palavra na mente e com os vultos cada vez mais frequentes. A pessoa decidiu investigar a origem de tudo, a ligação telefônica, ela abriu o histórico de chamadas do celular, procurando pelo registro daquela noite. E foi aí que o verdadeiro terror começou. Ela rolou a lista para cima e para baixo várias vezes, a ligação nunca existiu. O número daquele amigo, daquela conversa tão real, não constava em lugar nenhum no registro daquele dia. Não havia chamada recebida, não havia chamada perdida, nada, mas a voz. A memória da voz era perfeita demais para ser uma alucinação. Era íntima, era familiar, era real, como algo tão real pôde simplesmente não ter acontecido. Os registros antigos, aqueles mesmos textos que descrevem a entidade, alertam para uma última regra, a mais importante de todas. Eles dizem que pensar no nome já é o suficiente para criar uma conexão. A semente é plantada na sua mente e os vultos, as sombras,
são apenas o começo. É o primeiro passo da presença se manifestando ao seu redor, mas dizê-lo em voz alta, isso é diferente. Dizer o nome é um convite, é abrir a porta, é aceitar a companhia permanente, é consentir. Na última gravação de áudio deixada por essa pessoa, encontrada em seu celular, a voz está trêmula, cansada, ouve-se uma respiração pesada e um silêncio longo, como se ela estivesse reunindo coragem para falar. Ao fundo, quase inaudível, um ruído estranho, como estática ou um sussurro distante. E então, ela diz apenas uma coisa, com a voz embargada: eu sei que você quer que eu diga. Depois disso, um silêncio absoluto. E então, a gravação termina abruptamente.